Jesus. Amém, louvado seja o Senhor. Nós cantamos que nós queremos ser como o exemplo ou a metáfora que Deus usou com o profeta, que nós sejamos barro nas mãos de Deus, que nós sejamos matéria-prima nas mãos de Deus, para que nós sejamos moldados ou remoldados, ou refeitos, ou transformados, ou aperfeiçoados, conforme a vontade do Senhor. É interessante, não é? Porque essa ideia, ela traz algumas possibilidades, não é? Uma delas é que qualquer terra argilosa, molhada, talvez possa ser moldada, não é? Qualquer barro pode ser amassado, não é? Qualquer terra molhada, a não ser aquelas muito arenosas, elas dão liga e podem se transformar em alguma coisa, potencialmente. Não é porque alguém é barro que vai virar um vaso, como a gente cantou no outro cântico, vaso de honra, transformado pelo Senhor. Há o potencial, há ali a capacidade, a possibilidade de transformação, a possibilidade de algo novo surgir, a possibilidade da ação de Deus transformadora. Mas ela só vai acontecer se Deus agir de fato. Se eu me envolver com o mover de Deus e desejar que a ação de Deus me trate, me transforme, me cure, me aperfeiçoe, me mostre o caminho. Nós estamos numa caminhada nesse mês de julho, buscando compreender como que a plenitude da presença, do poder de Deus, da ação do Espírito Santo, pode de alguma forma tomar a nossa vida e nos dar uma nova forma, e nos dar uma nova experiência. Porque eu sinto em lhe dizer, só você vir à igreja, ficar sentado, ouvindo o culto, ou mesmo cantando os cânticos de adoração e louvor, só isso é muito pouco. O que faz a diferença é o sopro do Espírito, o mover de Deus, a presença poderosa da palavra do Senhor se tornando vida em nós. É isso que nos transforma. Porque não é um período mágico que você passa na presença de Deus, por exemplo, no domingo à noite. Eu vou no culto, já basta. Olha, basta para você ouvir a palavra que vai te desafiar a tomar decisões, de deixar com que a sua vida seja colocada à disposição do agir de Deus. A palavra é clara quando ela diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra que salva, o evangelho, a boa nova, a mensagem de Deus em Cristo, de que os nossos pecados foram perdoados, de que a nossa culpa, se pela fé nós nos aproximamos de Cristo, a nossa culpa foi pregada na cruz, lavada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e vida nova, novo nascimento, nova vida, nova criatura, o novo ser se revela a partir disso. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo à igreja de Filipe, Filipenses, capítulo de número 2, dos versículos 12 a 18. Filipenses, capítulo de número 2, do versículo 12 ao versículo 18. Está logo depois da carta de Paulo aos Efésios, na porção final do Novo Testamento. Filipenses, a carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, versículos 12 a 18. Mesmo assentados, vamos fazer a leitura desse texto. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Assim,
vírgula. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu, o apóstolo Paulo dizendo, me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por sacrifício, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Senhor amado, a tua palavra é fonte de vida, a tua palavra é desafio à decisão, é desafio à salvação, a tua palavra é alimento, é remédio que transforma. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite mais uma vez. O Senhor continue a ministrar o nosso coração. Continue, Senhor, a dizer o teu caminho, o teu propósito, o teu plano, a tua vontade para nós. Age em nossa vida. Usa a nossa vida, Senhor, como barro em tuas mãos. Molda-nos conforme os teus desígnios. Fala ao nosso coração por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gosto bastante desse termo, desenvolvei a vossa salvação. Eu gosto porque ele é um tanto desafiador, ele deixa um pouco as pessoas inquietas, especialmente na interpretação teológica desse termo, porque tem gente que acha que de fato precisa ela mesma desenvolver a sua salvação. Como se aquilo que a gente faz, aquilo que a gente fala, a forma como a gente vive, pudesse comprar um lugarzinho no céu, pudesse mandar tijolinhos ao céu para construir a nossa mansão celestial. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa de bom que pudesse ser avaliado por Deus como moeda de troca para a salvação. Então a primeira ideia, a primeira notícia, o primeiro conceito, o primeiro desafio de Deus para você nessa noite é, para mim também, nós não temos a capacidade de nos salvar a nós mesmos. É obra de Deus. É a ação plena e completa de Deus. Nesse texto a coisa não fica muito clara, porque Paulo vem desenvolvendo isso desde o capítulo 1, desde o início. O texto que vem imediatamente antes desse bloco que nós lemos do 12 ao 18, os versículos que antecedem o versículo 12, Paulo vai dizer: vivam em comum, vivendo muito bem, não pense de si além do que convém, pense com moderação, porque vocês têm um modelo, e o modelo é Jesus Cristo, o Filho, que abriu mão de toda a sua glória, se esvaziou de toda a sua glória e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Ele é o exemplo, ele é aquele que nós devemos olhar como
modelo, como inspiração, como caminho, como verdade, como vida, como plenitude, como doador, como aquele que estabelece um caminho de volta a Deus, aquele que se coloca como o último sacrifício, aquele que traz paz no nosso relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus esse que nos muda a visão de mundo, a visão a nosso respeito, que resgata em nós toda a perfeição com a qual Deus nos criou, que resgata em nós toda a plenitude do plano de Deus sobre as nossas vidas, aquele que resgata em nós, por meio de Jesus Cristo, toda a alegria, toda a bênção, todo o poder, toda a unção, todo o relacionamento, toda a comunhão que nós podemos ter com Deus, que nos equilibra, que nos pacifica, que tranquiliza o nosso coração, que nos dá propósito, direção, que nos dá o ensinamento daquilo que nós podemos vir a ser. Paulo deixa muito claro, entenda que uma carta criada, escrita por Paulo, ditada por Paulo, ela tem alguns propósitos. Um deles é exatamente ensinar. Então, Paulo coloca conteúdos e às vezes de uma forma exigente, às vezes de uma forma pedagógica, às vezes com uma forte entonação exortativa. A intenção de Paulo com as cartas é dizer, gente, busquem mais a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E esse texto, ele nos coloca pelo menos, e eu quero explorar pelo menos essas três possibilidades aqui, para que nós possamos entender como que isso se constrói. A primeira dimensão desse texto que me chama a atenção é exatamente baseado no resultado dos versículos anteriores ao versículo 12, quando Paulo diz assim: o Mestre, o Senhor, o Salvador, o Messias, o Todo-Poderoso, se esvaziou de toda a sua glória. E se já não bastasse o Criador se transformar em criatura, Jesus Cristo, ele assumiu a forma de servo. Porque um Deus que habita entre nós, um Deus que habita entre as suas criaturas, ele poderia ter chegado de fato como esperavam, como um grande rei poderoso, Senhor das guerras, Senhor das nações, reverenciado como liderança mundial, político. E Paulo fala, porém, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. A primeira dimensão inspirada nessa revelação de Paulo do esvaziamento, e o termo teológico para isso se chama kenose, ou kenosis, que é a palavra grega do esvaziar-se, do esvaziamento. E aqui já coloca em xeque muitas das coisas que a gente pensa de Deus, que a gente acha de Deus, que a gente vive de Jesus, que a gente pensa de Jesus, que não é? Mas eu vou deixar isso para outra hora, especialmente para o momento de ceia, porque na ceia nós olhamos para esse Deus, Jesus Cristo, completamente esvaziado, servo, o mais humilde de todos, obediente até a morte e morte de cruz. Se você não entende o quão revolucionário, transformador, libertador
essa mensagem de Deus em Jesus Cristo, você precisa pedir sabedoria e discernimento para Deus, para entender que aquele que é o seu mestre, aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o que te proporcionou libertação de toda vergonha e culpa e peso do pecado, ele é completamente esvaziado de si, servo, obediente até a morte, morte de cruz. Morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Se você está ligado, você sabe de onde eu acabei de fazer essa citação. É de um texto que é base da fé cristã, que se chama Credo Apostólico. Profissão de fé dos primeiros cristãos, que disseram: Jesus é o nosso Senhor. A primeira dimensão desse texto é a dimensão do discipulado, para que nós tenhamos a plenitude da experiência do poder de Deus agindo em nós, nós precisamos ter a experiência de discípulos e discípulas. Não basta ser simpatizante, não basta gostar do louvor, não basta achar a leitura do Evangelho uma coisa interessante. Não basta apenas chegar até a presença de Deus num momento de culto ou de uma reunião de oração e ter uma oração respondida e receber um milagre de Deus, não basta. Eu já fiz essa diferenciação para vocês aqui, e para mim isso tem um valor muito grande, porque nos mostra a proximidade de Jesus e o compromisso com as coisas de Deus, ou o afastamento e a falta de compromisso. A gente tem ali grudados no centro, grudados em Jesus. Nós temos 3 pessoas, 3 discípulos, não são pessoas apenas. Pedro, Tiago e João. Dos 12 que já viviam 24 horas com Jesus e são o círculo mais interno de intimidade, de relacionamento, de atenção, de experiência, de contemplação daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, daquilo que Jesus fala, e impacta a vida deles poderosamente. Esse círculo mais interno tinha os 3, que estavam mais próximos ainda de Jesus. O próximo círculo a gente pode colocar aí esses 70 que eu mencionei, que são enviados de 2 em 2 em missão, lembra disso, Mateus 10? São enviados em missão de 2 em 2, 70. A gente pode colocar um círculo ainda um pouquinho mais afastado de Jesus, que são os 120 que estavam lá no cenáculo, no Pentecoste em Jerusalém. A gente tem um outro grupo também de discípulos, também um pouco mais afastados, que talvez podem ser aqueles 500 ou 600 que veem Jesus ser levado aos céus. E na fronteira mais afastada de Jesus, nós temos o grosso, a grande quantidade, chamada de multidão. Multidão. Quem é a multidão? Não sei. A multidão não tem nome, a multidão não tem rosto, mas a multidão tem fome, mas a multidão acompanha Jesus, mas a multidão busca uma palavra de sabedoria, de poder, de ousadia, de autoridade, uma palavra transformadora. A multidão busca um milagre, busca o pão e peixe e recebe. Alguns são curados, como paralíticos, como cegos, são curados, muitos são curados. Outros são libertos de demônios, outros recebem pão e peixe. Vários, muitos. Mas são multidão.
Enquanto os discípulos se reúnem em torno de Jesus, passam 24 horas respirando Jesus, respirando o Evangelho, vivenciando a libertação, vivenciando o poder de Deus que transforma, que coloca em xeque todo tipo de comportamento e pensamento. Os 12. A gente tem a multidão. Recebeu o milagre, desligou. Voltou para casa. Ok, tá bom. Quem é Jesus? Jesus é o que deu o milagre para a gente hoje. Que mais? Como que mais? Já recebeu o milagre, para que a gente vai falar de Jesus mais? Os 12 não, os 12 respiram. São desafiados. São confrontados. Não há pensamento, fala. Se Pedro respira diferente, já leva um corte de Jesus. Não é assim? Porque ele era o primeiro a respirar e falar, né? Jesus, opa, já vai Pedro falar. Pedro, menos Pedro. Né? Tomé duvidar. Judas colocar a mão no alforge. Enfim, cada um com seu relacionamento. A primeira dimensão desse texto: desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Desenvolver a sua salvação, porque ela já começou. Só dá para desenvolver a salvação quem já foi salvo. Se você não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, essa é a noite, essa é a hora para que você diga: Senhor Jesus Cristo, eu creio que o Senhor morreu por mim, pelos meus pecados, pela minha vida. Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz por mim, e o seu sacrifício é para mim. E eu te aceito e eu declaro hoje que o Senhor é o meu Senhor e Salvador para o resto da minha vida. Essa é a noite. Você pode fazer isso hoje. Porque aí você vai poder desenvolver a sua salvação. Você não pode desenvolver aquilo que você não tem. Se Jesus ainda não é Senhor e Salvador na sua experiência de vida, você vai desenvolver o quê? Para que nós desenvolvamos a salvação, é necessário a gente entender, como Paulo diz no capítulo 1 aqui da carta aos Filipenses, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um processo, é contínuo. Isso pode ser chamado de santificação. O discipulado é um caminho do discípulo. O caminho do discípulo é o caminho da disciplina. O caminho da disciplina é o caminho da instrução. É o caminho da obediência. É o caminho de aprender regras, de aprender modos, formas, estratégias, de ter experiências com esse Jesus Cristo, porque Ele é o nosso modelo, a Ele nós imitamos, a Ele nós nos inspiramos. E é interessante, porque Paulo vai dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo. E o discipulado é nós buscarmos viver a vida de Cristo. E aí tem aquele livro que eu volta e meia eu cito, né, o exemplo do livro, porque é uma frase muito bem pensada. O título do livro, talvez você já tenha lido: Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Pensa, nessa semana que passou, em todas as coisas que você fez, que você disse, as coisas que você praticou, os pensamentos que você teve, as decisões que você tomou, em seus passos, o que faria Jesus? O discípulo segue os passos do mestre.
Desenvolvei a vossa salvação, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Muitas vezes nós dizemos que somos discípulos, mas no momento de decidir como mestre, nós dizemos assim: Senhor, deixa eu tirar umas férias aqui e eu vou decidir como eu mesmo, depois eu volto para o discipulado, depois eu volto para imitar o Senhor. Né? Tem um ditado, que normalmente é uma coisa de crente, né? Fala assim, deixa eu descer da cruz. Né? Deixa a cruz de lado. Deixa eu agir do meu jeito. Depois eu volto para Jesus, quem sabe? Né? Ou, quem sabe, eu chegue até Jesus, porque talvez não tenha estado. A obediência é um passo do discipulado, e é interessante, tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Howard Snyder. Ele escreve sobre a igreja, e ele diz assim: ou você é discípulo de Jesus, ou não se é cristão de jeito nenhum. Ou você é discípulo de Jesus, ou não se é cristão de jeito nenhum, a menos que os crentes experimentem uma comunhão estreita e poderosa com os outros irmãos em Cristo, a não ser que terão apenas uma pálida noção do que é a igreja. O discipulado é o caminhar conjunto com irmãos e irmãs em direção a Jesus Cristo. A segunda dimensão desse texto é a dimensão do caráter. Os versículos 14 e 15 dizem assim: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo. Caráter que você faça sem murmuração nem contenda. A murmuração é aquela indisposição, aquela reclamação diária, aquele pessimismo entranhado na gente. A murmuração é aquele sentimento de que nada está bom, de que nada serve, de que não dá, de que Deus não age tanto quanto podia, que a igreja não tem cadeiras tão confortáveis como eu gostaria, que a minha vida não está boa o suficiente. A murmuração é aquele desconforto diário. Normalmente algo que surge no coração, um coração que não está pacificado, um coração que não está tratado por Deus. Isso faz parte do nosso caráter. O nosso caráter tratado pelo poder da presença do modelo de Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus Cristo, nós aprendemos o contentamento. O apóstolo Paulo, ele fala isso com muita propriedade. Ele diz: eu aprendi a viver a vida em todas as situações. Eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, e pouco me importa, porque viver para mim é Cristo. Ele é o valor maior da minha vida. O resto tudo eu tenho como perda. O caráter transformado, o caráter tratado desse desenvolvimento da salvação em nós, diz o texto: fazei tudo sem murmuração nem contenda. Você gosta de contender com os outros? De brigar com os outros por causa de coisas mínimas, sem sentido, sem valor? E você precisa, né? Você precisa, é uma coisa que está no sangue. Você precisa incomodar os outros, você precisa cutucar o sujeito, você precisa colocar. O contencioso, né? O contendor é esse sujeito que precisa estar brigando, que precisa estar incomodando, que precisa estar chateando os outros, porque se ele está chateando, quer dizer que ele tem razão, ele está sabendo, ele sabe o padrão da coisa, ele sabe qual que é a medida, ele sabe qual que é o gosto, ele sabe qual é a cor, ele sabe qual é o horário, ele sabe tudo. Então ele precisa estar cutucando, ele precisa estar contendendo, ele precisa estar disputando. Há disputas internas e há disputas externas.
E normalmente essa é uma disputa do ego. Eu sei mais do que você. Então você precisa se estabelecer debaixo dos meus padrões. E aí então arranja briga com tudo. Nada está bom. Mas na verdade isso de fato precisa ser transformado no caráter, porque isso é uma ausência de dentro. Eu não estou me sentindo bem comigo, eu preciso cutucar os outros. Interessante, porque quando a gente deixa Deus ir tratando o nosso caráter, e o apóstolo Paulo está ensinando, lembra que eu disse que a carta é para ensinar? Faça tudo, viva, se relacione, sem murmuração e contenda, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. O que irrepreensível tem a ver com sincero? Irrepreensível é o sujeito certinho, né? Que está dentro daquela disciplina do discípulo, aquele que é correto. Mas por que sincero? Porque só consegue alcançar esse tratamento de caráter se eu tiver a capacidade de olhar para mim mesmo, sem maquiagens, sem lugares escondidos, sem tentar me enganar, sem olhar para o espelho com máscaras, porque a gente é bem mascarado, na maioria do tempo a gente é bem mascarado. E aí, a sinceridade, a capacidade de eu tirar a máscara e falar assim, opa, enxerguei quem eu realmente sou. Tratamento de caráter é o segundo passo desse texto, onde Paulo nos convida a desenvolver a nossa salvação. O desenvolvimento da salvação não é meramente a vida disciplinada de um livro de regras de comportamento, entenda isso. Eu já disse que a salvação é mover do Espírito Santo de Deus, do poder de Deus, por meio de Jesus Cristo, e a vida do desenvolvimento da salvação não é o cumprimento de um livro de regras, ainda que seja disciplinado. Porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o fazer. Mas é necessário. É necessário, e é interessante que ele diz assim, para que você possa eliminar da sua vida a murmuração, porque normalmente a murmuração é um resultado de uma vida de quem não tem fé, de quem não acredita, quem não tem esperança, não é? Porque é sempre melhor esperar a catástrofe do que esperar uma bênção. A contenda é sempre essa coisa da disputa, a sinceridade de eu me tornar irrepreensível e inculpável, e interessante, porque o apóstolo Paulo põe uma pitada de realidade muito clara, dizendo assim, porque vocês vão ser assim no meio de uma geração corrompida e perversa, ou pervertida e corrupta, corrompida e perversa. É a mesma coisa que da experiência de Isaías, lá no capítulo 6, quando Deus se manifesta e ele enxerga o Senhor num alto e sublime trono, e ele diz, meu Deus, ele fala, ai de mim, porque sou impuro, de lábios impuros. Senhor, eu não mereço estar na tua presença, porque eu vivo no meio de um povo assim. E essa pitada de realidade que Paulo põe é muito importante para a gente entender. Sim, nós vivemos tempos turbulentos. Sim, nós vivemos tempos difíceis. Sim, nós vivemos no meio de um povo que talvez nos puxe à murmuração, à contenda, à falsidade, não é? A comportamentos que destroem o nosso caráter. Mas Paulo fala assim, vocês vão ser assim no meio desse povo, vivendo onde você vive. E aí a gente ouve o reflexo da oração de Jesus em João 17. Não peço, Jesus orando pelos discípulos, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Você queria estar no céu? Eu também, glória a Deus. Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Não vou nem perguntar de novo. Claro que não, porque eu vou subir feliz e você vai junto comigo. Nós vamos subir felizes, vamos estar com o Senhor. E aí, então, não vai ter lábios impuros, não vai ter um povo pervertido e corrompido. Nós vamos viver na presença maravilhosa de Deus. Mas enquanto isso,
O terceiro aspecto desse texto, nós somos colocados como testemunhos, testemunhas desse Jesus Cristo, Senhor e Salvador e transformador e oleiro que transforma todas as coisas. Paulo diz: para que vocês sejam filhos de Deus, inculpáveis no meio dessa geração pervertida, na qual vocês vão resplandecer. A minha tradução usa a palavra luzeiros no mundo. Essa palavra luzeiros pode significar o sol e a lua, que orienta a vida no mundo, não é assim? Se está de noite é a lua, se está de dia é o sol, você levanta de manhã e trabalha, vai chegar à noite a lua, você dorme, né? Alguns fazem o contrário porque estão de plantão, né? E aí o turno faz trabalhar à noite e dormir de manhã, mas enfim. Os luzeiros, que são lá parte da criação, né? Que diz lá em Gênesis, Deus colocou os luzeiros são para organizar, para dirigir, para dar base. Uma outra tradução possível de luzeiro é aquele farol que dirige os navegantes no meio da noite, que dirige os navios e seus pilotos para que possam desviar do perigo, seja qual for a ideia de luzeiro. A palavra de Paulo é para que vocês possam resplandecer. E resplandecendo, vocês vão ajudar com que a vida de outros seja organizada pela presença e a salvação de Jesus Cristo. Para que as pessoas, por meio do seu resplandecer, como farol que sinaliza as rotas do desastre, as rotas da catástrofe, as rotas da morte, o navio que vai direto para as rochas e as vidas vão se perder, você vai ser o luzeiro que identifica o caminho, a verdade e a vida. Se esse texto de desenvolver a salvação, se esse desafio de desenvolver a salvação nos chama ao discipulado, ter Jesus Cristo como nosso modelo, como Senhor e Salvador, se é um convite à transformação mais profunda do nosso caráter, de quem nós somos, a plenitude de Deus se completa em nós quando nós nos deixamos ser usados como missionários e missionárias para que outras pessoas sejam avisadas da rota de morte que estão seguindo e sejam indicadas para o caminho, para a verdade e para a vida que é Jesus Cristo. A plenitude da experiência com Deus, Paulo diz, desenvolva a sua salvação com temor e tremor, sabendo que é de Deus que isso acontece, tendo essa experiência poderosa do mover de Deus na sua vida, que vai te identificar como um discípulo e discípula imitador de Cristo, transformado no mais profundo do seu caráter, em luzeiro, em luz, em farol, em identificação dos caminhos de morte, em referência para as pessoas, alguém que se torna uma referência quando alguém pensa em pedir ajuda, elas vão buscar você. E eu gostaria que você pudesse pensar nessa noite: eu estou sendo assim? Eu estou desenvolvendo a minha salvação? Porque a gente acha que essa coisa de desenvolver a salvação é muito individual, né? Eu desenvolvo a minha salvação, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu dou esmola, enfim, essas ideias práticas, não é? Das práticas espirituais, eu vou no culto, mas o desenvolver a salvação tem uma dimensão interna do mover de Deus no meu coração, tratando do meu caráter, me levando a olhar Jesus Cristo como modelo a ser imitado e me levando a resplandecer Jesus Cristo a todas as pessoas. Nessa noite eu gostaria de estender a você esse desafio do apóstolo Paulo. Você tem desenvolvido a tua salvação? Bom, primeiro, você já aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador?
Você já se considera uma pessoa salva? Você tem certeza da salvação? A palavra diz que sim, é possível ter certeza da salvação. Eu proclamei Jesus como meu Senhor e Salvador, e o Espírito de Deus testemunha ao meu espírito que eu sou salvo. Então desenvolva a sua salvação. Seja um discípulo, uma discípula, imitador do Mestre. Caminhe com outros discípulos e discípulas em direção a Jesus. Deixe com que o seu caráter seja tratado no mais profundo do seu coração. E se coloque disponível ao Senhor para ser uma referência que resplandece Jesus Cristo, caminho de salvação, verdade, vida plena e vida eterna. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Se você precisa, de alguma forma, declarar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te dar a oportunidade nessa hora e nessa noite, para que você diga assim: Pai, oh Jesus, eu creio na cruz, eu creio na salvação, eu creio na obra de Deus em Cristo, eu creio no sangue derramado na cruz. Se você não fez isso ainda e quer fazer isso agora, todos de olhos fechados, eu quero que você levante a sua mão e eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Jesus. Deus amado, olha agora, Senhor, para esse teu filho e tua filha que levantaram as suas mãos, indicando, Senhor, a vontade, o desejo de declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Pai amado, acolhe esse teu filho e filha em nome de Jesus. Pai amado, se é necessária uma nova decisão, se é necessário um compromisso, Senhor, um novo compromisso, eu te peço, age agora. Que o teu filho e filha, Senhor, tomando essa decisão, sintam, Senhor, a glória, o poder, a unção de Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado, tendo vencido a morte. Deus, em nome de Jesus, age no coração do teu filho e filha agora, Senhor, visitando poderosamente, que essa decisão, Senhor, tenha um resultado real, concreto, verdadeiro, profundo, em nome de Jesus. E assim, Pai, nós nos colocamos todos em tua presença, dizendo: Senhor, nos fortalece, para que nós possamos desenvolver a salvação que o Senhor nos deu. Como resposta a esse teu amor que veio até nós, trata do nosso caráter, nos aceita como corpo de Cristo, como discípulos e discípulas na tua presença, que imitam a Jesus Cristo como mestre, como modelo. Senhor amado, em nome de Jesus, nós te pedimos também, se nós já temos seguido como teus discípulos e discípulas, nessa noite eu te peço, nos transforma em luzeiros no meio dessa geração corrompida e perversa. Que nós sejamos, Senhor, referência da tua salvação, do teu amor, da transformação de vida, do conselho de sabedoria, do acolhimento, do companheirismo, da fraternidade, do teu amor tornado prática, Senhor, em nome de Jesus. Usa-nos como referência nesse mundo, para que haja resgate, Senhor. Toca o nosso coração, sopra em nós do teu Espírito, em nome de Jesus. Ora comigo repetindo essas palavras. Senhor Jesus, eu declaro, Pai, que Tu és o meu Senhor e Salvador, Senhor da minha vida, Senhor dos meus caminhos,
porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Trata do meu caráter, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio na salvação, eu creio na cruz, onde o Senhor, obediente, servo, fez o sacrifício por minha vida. E eu declaro agora que quero ser Teu discípulo e discípula. Em nome de Jesus, me acolhe na Tua presença. Me transforma, Senhor, em referência nesse mundo perverso, corrompido, conturbado, que eu leve salvação, palavra de sabedoria, em nome de Jesus. Eu quero ter, Senhor, a plenitude da experiência em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Que o Senhor esteja ministrando o teu coração, que o Senhor esteja falando a tua vida, que o Senhor esteja te encaminhando para que o teu caráter seja tratado, para que nós sejamos unidos e unidas como discípulos. E para isso nós temos discipulado, que é uma caminhada semanal em grupos, onde nós podemos caminhar com outros discípulos e discípulas que têm um único objetivo: ir em direção a Jesus Cristo. Que Deus possa nos usar nesse tempo, nessa cidade, nesse mundo, nessa geração, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar, pedindo que o Senhor continue a ministrar o nosso coração e nos abençoar, para que você tenha uma semana maravilhosamente abençoada e o Senhor te surpreenda nessa semana, em nome de Jesus. Pai amado, nós colocamos diante da Tua presença cada um dos Teus filhos e filhas, a Tua igreja, Teu corpo, parte, Senhor, do Teu corpo, em nome de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue a ministrar sobre as nossas vidas, continue, Senhor, a nos levar pelo Teu caminho, continue a nos orientar e agir poderosamente sobre as nossas vidas. Senhor, nós, Teu povo, clamamos a Tua presença, usa-nos nesse tempo, para que vidas sejam salvas, para que famílias sejam transformadas, para que casamentos sejam resgatados, para que haja vida plena e abundante em Jesus Cristo, Pai. Por isso, nós pedimos a Tua bênção. Para a semana que se inicia, nós queremos, Senhor, ser maravilhosamente abençoados por Ti, por Tua presença em nós. Por isso que a bênção de Deus Pai, Senhor e Criador, nosso sustentador, permaneça sobre você. O amor de Jesus Cristo, Salvador, que nos amou sobre todas as coisas, e o sopro e o poder do Espírito Santo seja sobre a tua vida, permaneça sobre a tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana maravilhosamente abençoada. Cumprimenta teu irmão e irmã na graça e na paz do Senhor, e que a presença de Deus vá à tua frente, em nome de Jesus.